Estamos de volta com a Seleção. Imagino que você em casa esteja muito ansioso por informações. Vamos deixar as opiniões de lado? Ah, mas foi pouco, 12 jogos, foi muito. Vamos primeiro, antes de dar a opinião, se informar sobre o caso? Está faltando um pouco sobre isso, né? Primeiro vem a opinião, depois a informação para muita gente. Vamos primeiro nos informar por que o Bruno Henrique pegou 12 jogos ontem no STJD de suspensão. A Emanuele Ribeiro acompanhou o caso de perto e não vejo ninguém para informar você, audiência do Seleção, melhor do que a Emanuele Ribeiro, a quem dou as boas-vindas aqui ao Seleção Sport TV. Emanuele, bem-vinda. Oi, Rizek, boa tarde para o pessoal aí no estúdio, quem está acompanhando a gente de casa. Bruno Henrique foi julgado ontem, um julgamento extenso no STJD aqui no Rio de Janeiro. Estive lá durante todo o dia, foram quase 8 horas de sessão para chegar a esse veredito. O jogador do Flamengo foi punido com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. Ele foi denunciado em 3 artigos, Rizek. Em um deles, ele foi absolvido, poderia pegar uma punição por prazo, fora, por exemplo, dias, meses, anos sem jogar, né? A punição máxima era de até 2 anos fora do futebol. E no outro artigo, ele foi considerado culpado por 4 votos a 1. 4 auditores votaram favorável à pena que foi aplicada, 12 jogos de suspensão. Não foi a pena máxima. A pena máxima previa 24 jogos fora nesse artigo, que é o 243A, que diz atuar de forma contrária à ética esportiva com o fim de influenciar o resultado da partida. Nesse artigo, ele foi considerado culpado, como eu disse, não pegou a pena máxima, 12 partidas de suspensão, multa de R$60 mil. E agora, os próximos passos, o Flamengo já disse que vai recorrer dessa decisão. Esse julgamento aconteceu em primeira instância, agora vai para o pleno do STJD, o Flamengo vai recorrer e, enquanto isso, enquanto o recurso não for julgado, o Flamengo também vai entrar com um efeito suspensivo, né? O Bruno Henrique já não poderia jogar, por exemplo, o próximo jogo do Flamengo contra o Juventude, mas o clube já se antecipa, já se movimenta nos bastidores para buscar esse efeito suspensivo, entrar com recurso para que o atacante continue em ação até que um novo julgamento aconteça. Olha, o código, se eu estiver falando bobagem, Emanuele me corrige. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele precisa ser atualizado. Por que eu digo isso? Ele não tem hoje um item específico para manipulação esportiva. Então, os jogadores denunciados por essa razão, eles respondem por atentar contra a ética do esporte, que pode ser qualquer coisa, atentar contra a ética. Aliás, foi justamente por não haver na legislação penal brasileira, agora indo para a nossa legislação penal, o crime de adulteração de resultado de jogos, que o Edilson Pereira de Carvalho, o Paulo José Danelon, os árbitros envolvidos na máfia do apito e os apostadores conseguiram escapar da cadeia. Essa foi uma das razões que levaram eles a escapar da cadeia, porque eles alegaram, um dos réus contratou um advogado esperto pra caramba, que cunhou essa tese, e é do jogo. Né? Ele conseguiu demonstrar essa tese de que eles não poderiam ser punidos por algo que não existia na legislação penal brasileira. Aliás, esse é um dos legados da máfia do apito, cujo documentário estreia hoje aqui no Sport TV e no Globoplay. A legislação brasileira mudou. Hoje, se um juiz for pego adulterando resultado de jogo, juiz ou jogador, ele pode ir para a cadeia. É o caso, por exemplo, do Bruno Henrique, se ele for considerado culpado das acusações das quais ele se defende. Na justiça comum. Na justiça comum. Na justiça desportiva, ele respondeu Ele respondeu pelo item de atentar contra a ética desportiva. Outros jogadores que foram acusados de manipulação esportiva, eles responderam e pegaram penas muito pesadas. Né? Então, por exemplo, o Aleph Manga foi suspenso por 360 dias e multa de R$60 mil. O Eduardo Bauerman, a mesma coisa, tá? Suspenso por 360 dias e multa de R$35 mil. O Igor Cariús, estou mostrando só algumas, tá? O Igor Cariús, também 360 dias e mais multa. O Nino Paraíba foi suspenso por 720 dias. O Paulo Miranda, 720 dias, mais multa. O Tony Anderson, multa. O Vitor Mendes, suspenso por 720 dias.
O Igor Catatal foi banido do futebol. Então, as pessoas olham, jogador banido, jogador suspenso por 720 dias, 360 dias, e é natural que surja essa dúvida. Por que um foi banido? Por que o outro pegou 720 dias? E por que o Bruno Henrique, em primeira instância, na Justiça Desportiva, pegou 12 jogos? Você tem essa resposta para dar, Emanuele? É difícil dar essa resposta de uma forma objetiva, Rizek. O que a gente acompanhou ontem no julgamento, né? Um dos artigos que ele foi também acusado foi no 243, que fala sobre atuar deliberadamente contra o time que defende de forma prejudicial. Os auditores consideraram ele inocente, né? Ele foi absolvido desse artigo. Esse artigo poderia dar para ele uma punição maior de dias, por exemplo, 360 dias, como a gente viu aí, ou até 2 anos, que era a pena máxima. A defesa do Flamengo esteve lá, tanto a defesa do clube quanto a defesa do jogador. O Flamengo se posicionou favorável ao seu atacante, disse que não se sentiu prejudicado. Tinha questão de divulgação de informação privilegiada, né? Só para a gente recapitular o caso, o Bruno Henrique estava sendo acusado de manipular o resultado de 2023, né? Ele forçou um cartão. O clube pediu para o jogador tomar um cartão amarelo num jogo específico, pensando no calendário, num jogo importante que tem mais à frente, o jogador está pendurado, então ele vai tomar esse cartão agora nesse jogo para ficar fora de um jogo considerado teoricamente mais simples, para depois estar à disposição de volta para o jogo considerado de um nível acima, né? Então foi o que aconteceu naquele jogo. O Bruno Henrique sabia que ia tomar aquele cartão porque foi uma orientação do Flamengo, né? E a defesa fala sobre isso, fala sobre essa questão de ser uma estratégia dos clubes e que o Bruno Henrique não teria divulgado, então, uma informação privilegiada, né? Foram 2 partes do julgamento. Numa primeira parte, a defesa pediu a prescrição do processo e, consequentemente, o arquivamento definitivo. Por 3-2, perdeu. E depois, na segunda parte, o julgamento principal, que foi sobre esse ato de forçar o cartão do Bruno Henrique. A defesa do Flamengo e do Bruno Henrique vai recorrer das 2 decisões. Acredita que o caso estava prescrito, porque lá atrás, primeiro, o STJD teria arquivado o processo, mas naquele momento o tribunal defende que não tinha provas suficientes para andar com a questão. E agora, com a punição de 12 partidas, o Flamengo acredita que o Bruno Henrique também deve estar isento aí nesse artigo 243A, que é atuar contra a ética desportiva, né? Como você disse, essa questão da lei já está defasada, foi um tema também constante no julgamento. Muitos dos auditores, dos advogados também falaram sobre isso e bateram nessa tecla, porque como a legislação ela é antiga, não tem nada muito recente que possa incluir esses casos, como é o caso do Bruno Henrique. Então, o que foi falado lá é que a legislação tem que ter uma mudança para abranger isso, que realmente é um assunto que tem que ter uma importância, um combate, mas que nesse momento, pelo que eles entenderam, o Bruno Henrique não se enquadraria no que estava sendo acusado de acordo com a legislação, né? Mas basicamente é isso, não tem como explicar por que a pena dele foi tão branda, por que ele não pegou mais jogos, como aconteceram em outros casos. Acontece que mesmo com esses 12 jogos de suspensão, a defesa do jogador não ficou satisfeita, não se deu por vencida e vai entrar com esse recurso, pretende ou diminuir essa pena ou até mesmo conseguir o arquivamento do processo ou a anulação do resultado. Bom, uma diferença para os demais casos, e aqui eu não estou dando uma opinião, é só uma informação, é que esses outros jogadores foi demonstrado que eles receberam dinheiro e favoreceram máfias de apostadores. O Bruno Henrique, até este momento pelo menos, não tem nada que demonstre que ele agiu a favor do crime organizado, que ele recebeu dinheiro para favorecer o crime organizado. Se isso deve ser ou não atenuante para a pena dele, são outros 500. Estou dando aqui uma informação de uma diferença do caso dele para os demais. A punição de 720 dias para 12 jogos, ela tem uma distância muito grande.
e isso cabe aos juízes avaliar o tamanho da pena, que é o que eles estão fazendo até o momento com o Bruno Henrique. Diga, Eric. Não, era exatamente esse tema que eu ia perguntar para a Manu, se essa questão dele não ter levado dinheiro de uma quadrilha, isso foi usado durante o julgamento, e se isso lá ela pôde perceber que serviu de atenuante para o julgamento dele, porque de fato são penas muito diferentes, né? Outra diferença também é que o clube do jogador, não sei se a Manu vê assim também, o clube do jogador, dessa vez, por exemplo, os jogadores do Vila Nova, à época da operação desenrolada pelo Ministério Público de Goiás, não respaldaram, né? Foram acusados pelo próprio presidente do clube. Exatamente. Nesse caso, o Flamengo está ao lado, o Flamengo está dizendo, eu não fui lesado, é a opinião do Flamengo, eu não fui lesado pelo Bruno Henrique. O Flamengo está lutando pela inocência dele. Também é uma diferença do jogador. Se isso é motivo para a punição ser de 12 e a dos outros ser 720, não cabe a mim julgar. Estou apenas trazendo informações para que você em casa faça o próprio julgamento. Agora, uma coisa é verdade, assim, infelizmente, até agora, o Bruno Henrique tem uma mancha na carreira. Porque você ser punido por um caso de manipulação de resultado dentro do esporte é uma mancha na carreira. Se ele conseguir provar a inocência dele, ok, essa mancha será apagada, porque ele ainda tem um caminho longo para percorrer na justiça desportiva e na justiça comum, que são julgamentos que correm em paralelo e são coisas diferentes e são coisas independentes uma coisa da outra. Agora, infelizmente, para a carreira do Bruno Henrique, nesse momento, infelizmente, ele tem uma mancha na carreira dele, que é essa acusação de estar presente num caso de manipulação de resultado, né? E aí, assim, eu não sei se a Manu pode falar se de fato essa coisa dele não ter recebido dinheiro, como você falou, isso de alguma forma serviu de atenuante ou foi usado no julgamento, né? Na verdade, isso não foi usado no julgamento, Eric. A defesa do Bruno Henrique até usou muito o teor das mensagens dele com o irmão, né, dizendo que o Bruno Henrique não teria fornecido essa informação privilegiada, até numa mensagem posterior, que antes não foi tão falada durante o julgamento. A defesa diz que o Bruno Henrique teria até repreendido o irmão quando ele pergunta mais à frente novamente sobre esse terceiro cartão que ele tomaria contra o Santos. O Bruno Henrique meio que tira ele dessa conversa, tira ele desse rumo. Então a defesa do Bruno Henrique focou mais nessa questão das conversas e de como o Bruno Henrique posteriormente teria dito ao irmão que não ajudaria, para ele parar de perguntar sobre isso, mas não foi falado sobre o Bruno Henrique não ter sido favorecido financeiramente, de não ter contribuído com uma quadrilha de apostas esportivas, né? O fato de o Flamengo estar presente no julgamento, como o Rizek falou, teve um peso, sim, pelo que eu entendi ali do ambiente, né? Tanto que a defesa mesmo do Flamengo diz, olha, o clube está aqui no tribunal, o clube está dizendo que não se sentiu prejudicado pela atitude do seu atleta, está dizendo que ele não divulgou uma informação privilegiada. Em outros julgamentos, em outros casos, o clube não se posicionou dessa maneira a favor dos seus atletas, e agora o Flamengo está aqui dizendo que está favorável ao Bruno Henrique, de que o Bruno Henrique não prejudicou o Flamengo com essa atitude. Então, o fato de o Flamengo estar ali representado e se posicionando favorável ao seu jogador, acho que isso teve sim um peso na decisão dos auditores do tribunal. Emanuele, muito obrigado pela sua participação, ótimo trabalho nessa sexta-feira e até a próxima.